Bem-vindos ao Casa Comum, nosso espaço de análise política nacional e europeia, na Renascença, com a Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Bem-vindos ao nosso espaço. E aqui chegados à semana final de campanha para as presidenciais, com um país a votos no próximo domingo. Duarte, nós nunca comentámos sondagens aqui neste espaço, nunca foi o nosso foco andar à procura dos dados da sondagem, de quem estava à frente ou estava atrás, à hora que estamos a registar, os dados não incluem, aparentemente, outros estudos que vão ser divulgados. Ainda assim, eu gostava de levantar para já a questão dos indecisos, porque há ainda uma margem grande para os candidatos buscarem os indecisos, tema que falámos na semana passada, sobre a questão dos indecisos e as intenções de voto, nomeadamente nos principais candidatos, podem de facto ser, desequilibradas por este lado de indecisos, que são cerca de 15%, segundo o estudo recente da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1. Daí se compreende, Duarte, que haja ainda uma margem, por exemplo, à direita, para mudar o jogo nesta matéria. O que é que o Duarte pressente em relação a estes últimos dias? Muito boa tarde. A primeira coisa é dizer que está claro, aquilo que muitos de nós pensávamos já há algum tempo, é que não há nesta corrida presidencial nenhum candidato propriamente agregador. Quer dizer, nós somos dos últimos 40 anos, quer dizer, o professor Cavaco Silva, mesmo quando perdeu com 46% de votos. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou tudo à primeira volta, às duas vezes, etc. Portanto, estamos de facto num cenário completamente diferente. E isso evidencia uma pulverização muito grande. E essa pulverização é sobretudo à direita. Porquê? Porque a direita hoje, de acordo com os últimos resultados legislativos e com essas sondagens, tem mais de 60% do eleitorado. Quer dizer, a esquerda toda junta, Partido Socialista e partidos à sua esquerda, rondam os 30 e pouco. E aí há uma concentração, tudo indica, num único candidato. À direita, os tais 60% é que estão todos espalhados, vamos dizer assim, porque nenhum é agregador até agora. Mas, como as margens não são relativamente pequenas, por um lado, e em segundo lugar, porque também a fidelidade e aqueles que ainda admitem mudar de voto é grande em alguns dos candidatos, nomeadamente, de acordo com as sondagens, em Coutinho de Figueiredo, isso evidencia que tudo ainda está aberto, está em aberto. Eu acho que nenhum de nós consegue fazer aqui um prognóstico fiel, a dizer, tenho a convicção que da primeira volta vai ser este e estes dois que passam à segunda. É difícil porque tudo está em aberto. 15% indecisos. Mais de 50% de pessoas que estão, nomeadamente alguns dos candidatos, a dizer que estão disponíveis para mudar ainda. Qualquer episódio pode acontecer. As sondagens têm influenciado de uma forma determinante o sentido de voto. As sondagens ou a tracking poll? A tracking poll e agora a sondagem também evidencia, quer dizer, porque o eleitorado centro-direita, não querendo André Ventura, não querendo um candidato que venha da área socialista, tende a concentrar o seu voto naquele que aparentemente está em melhores condições para passar. E isso tem ajudado Coutinho. De repente pode acontecer precisamente o oposto. É que as pessoas, surge ainda alguma coisa, alguma informação ao contrário, e que faça com que essa concentração de votos passe a que é o que pode acontecer aqui, porque, por exemplo, o estudo da Universidade Católica terminou o seu trabalho de campo na última sexta-feira. Os últimos dias têm sido marcados por polémicas em torno de Coutinho de Figueiredo. E, em particular, eu gostava de ouvir sobre aquela declaração que Coutinho de Figueiredo fez em relação a André Ventura e à não exclusão de André Ventura como opção do próprio para a segunda volta. Eu fiquei surpreendido, porque o Coutinho de Figueiredo já tem alguma experiência política. Quer dizer, a mesma pergunta foi feita a Marcos Mendes e a Gouveia Melo, e eles responderam aquilo que qualquer candidato deveria responder, quer dizer, à segunda volta estarei eu, ponto, e não se precisava de se pronunciar. Portanto, agora, eu estaria porque eu já tenho experiência política para isso, porventura, ele está mesmo a pensar que não passará à segunda volta. Depois, olhando para a resposta que ele depois deu no dia seguinte, é pior a emenda que o soneto.
Porque dizem que não estava bom da cabeça, mas quer dizer, nós queremos um Presidente da República que, perante uma pressão, porque sabemos como é que é, deve ser, tal como o de Primeiro-Ministro, deve ser dos cargos mais difíceis e mais exigentes, em que a pessoa tem que reagir e tem que atuar sob pressão permanente e forte. Tem que estar frio. Não pode ter aquele tipo de... Foi uma semana horríveis para que uma semana horríveis, e isso pode influenciar definitivamente o resultado. Ainda não foi evidente nas análises que vieram a público das intenções de voto, mas ainda pode, efetivamente, face ao número de indecisos, e precisamente em Coutrinho, em que essas sondagens evidenciam mais de 50% estarem estarem disponíveis para mudar, podem, de repente, o resultado ser completamente diferente daquilo que nós temos estado a conversar. Mariana, antes do conteúdo das sondagens, a própria existência das sondagens, alguns institutos não fizeram estudos, alguns até defendem que não devia haver uma espécie de pousio de sondagens na campanha. Para si faz sentido essa decisão? Nós ficámos com o pior de dois mundos, que é não temos pousio e só temos uma sondagem. Durante muitas semanas, agora tivemos uma segunda, mas nós durante muitas semanas, quer pelo período do Natal, onde obviamente não há recolha de dados, Natal, Ano Novo, nas festas é impossível recolher dados nos mesmos termos em que eles são recolhidos normalmente, e portanto temos uma última sondagem nos primeiros dias da segunda quinzena de dezembro, depois até dia 3 não há nada, portanto mais de 2 semanas sem nenhuma informação, e depois até ontem vivemos apenas de uma tracking poll. E esse é que é o maior problema do meu ponto de vista. E, portanto, eu não sei sequer se pode defender um pousio de sondagens, até porque se for assim, as candidaturas farão as suas e elas de alguma maneira também chegam ao público, e sempre foi assim. Sempre foi assim. O que me parece complicado é esta dependência de apenas uma, que tem uma metodologia altamente falível. Todas as tracking polls têm, elas não servem para saber resultados, elas só servem para verificar tendências, e todos os dias, há exceções a isto, mas principalmente as televisões, só perguntam aos candidatos sobre as sondagens. E vale de muito pouco nós no domingo à noite ou na segunda estarmos aqui a concluir que as sondagens erraram, se depois não tiramos nunca as lições certas para as campanhas seguintes. E as lições certas são que aos candidatos se pergunta sobre política, sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes, sobre as suas preferências, e não comentários sistematicamente sobre um título de jornal que vai condicionar os telespectadores sem nós sermos capazes, e agora já nem sequer são só os grupos que as fazem, é um coro principalmente nas televisões, tenho ouvido com muita atenção os noticiários das rádios e os das televisões, os diários de campanha, que é algo sempre importante. Que a Mariana gosta de ouvir. Que eu gosto de ouvir e agora tenho mais tempo para ouvir, mas as televisões principalmente são muitíssimo marcadas por esta sondagem e, portanto, nós somos seres humanos com espírito crítico e não podemos centrar todas as campanhas. É claro que depois alguns candidatos é-lhes útil centrar nas sondagens e, portanto, vão aproveitar a deixa e vão seguir por esse caminho, mas julgo que nós, enquanto cidadãos informados, vocês, enquanto jornalistas, a lição a tirar não é não haver sondagens, é nós sabermos que, elas não valem o mesmo que um resultado, e 2, falarmos só sobre elas influencia o seu resultado. E por isso é que esta campanha... Também não falamos, por isso é que aqui não falamos até muito de agora, sondagens. eu sei, por isso é que eu estava a dizer que é uma coisa muito mais dos noticiários televisivos. Até agora, esta campanha parece uma história de 2 quedas. A queda de Gouveia e Mel, que começa muito em cima e aparentemente, de acordo com os estudos que neste momento temos, cai muitíssimo. O grande beneficiário parece ser António José Seguro, e depois a queda de Marcos Mendes, a avaliar pelas sondagens que nós temos, e o que nós temos de perceber é que as sondagens que nós temos é o que toda a gente está a consumir, como se já fosse provado que Marcos Mendes e Gouveia Mel tivessem caído. Tem um impacto no discurso que eles fazem tem um na impacto campanha. nas perguntas, na forma, até na ordem com que os jornalistas muitas vezes colocam as notícias nos seus diários de campanha, tem muitos impactos. E, portanto, a segunda queda, portanto, a história de 2 quedas, dizia eu, seria a de Marcos Mendes, com, aparentemente,
o grande beneficiário Coutinho de Figueiredo. E se Teremos que Coutinho de confirmar Figueiredo terá isto. outra queda? E pode vir a ser a história de 3 quedas, ou pode não vir a ser nada disto, porque afinal a queda, com base em 200 chamadas telefónicas feitas por dia, é muito importante. Nós, pela primeira vez em muitos anos, não vamos ter nenhuma sondagem de voto em urna, também por causa do período das festas e afins. Dependemos completamente de sondagens telefónicas, que nós sabemos quem é que beneficia, mas parece que se cria um vazio no Mas a sondagem da comentário Universidade político. Católica tem 1.700 inquiridos. Mas ainda assim por telefónicos, telefone. certo? Mas quando chegámos à Católica já levávamos 11 dias ou 10 dias, tracking agora poll. estou aqui, de tracking poll a marcar a agenda. E, portanto, é mesmo preciso tirarmos lições disto, porque senão vamos chegar a esses discursos do fim das sondagens. E eu também não me parece que seja preciso defender o fim. Agora, depois das eleições falamos muito, escrevem-se livros, porque é que as sondagens erram, como é que influenciam os resultados, e voltamos depois sempre à estaca zero e ao vício de fazer sempre a primeira pergunta sobre a sondagem das 8 horas. Duarte Pacheco, o André Ventura tem dados, apesar de tudo, muito sólidos, quer nas tracking polls, por exemplo, da sondagem da Universidade Católica, em relação às intenções de voto. Bom, se Coutinho de Figueiredo colocava a questão de, eventualmente ou não, votar em André Ventura. A questão que coloco é, André Ventura, se passar à segunda volta, ficará verdadeiramente isolado ou ainda pode recolher votos de outros candidatos da primeira volta? Independentemente deles sinalizarem se apoiam ou não. Estamos a falar de eleitorados. Eu digo já que sim. Quer novamente sondagens que foram feitas ao longo dos meses, Sim. mas quer na percepção do contacto com as pessoas, aquilo que dá para perceber é que quem concorrer contra André Ventura tem praticamente uma eleição assegurada, porque há uma taxa de rejeição muito elevada a André Ventura. Agora, Mesmo assim, bem menor do que era no passado. Menor. E agora, se me disser assim, ele vai buscar... Vai. Quer dizer, se ele tiver 23% ou 24%, que é aquilo que ele lhe é tem, dado. sim. Aí, a primeira coisa está a conseguir segurar toda a votação do Chega de há poucos meses atrás das eleições legislativas. Se depois passa para 30 ou para 33, significa que foi buscar mais 7, 8 pontos a alguém. E, portanto, significa que há outras pessoas que hoje vão votar ou no Almirante, ou em Marcos Mendes, ou em Coutinho Figueiredo, assumindo que era o seguro, e André Ventura que estejam lá, que estão disponíveis para votar posteriormente. Agora, o pior não é ele perder com 30%, é ir sucessivamente melhorando o seu score eleitoral. Porque todos nós sabemos que nas legislativas, independentemente da lista de candidatos, e estamos a votar candidatos a deputados, as pessoas votam sobretudo em André Ventura. Ponto. Portanto, olhando para quem tinha um deputado, passa a 12, passa a 50, passa a 60, de repente passa a barreira dos 20%. Ele agora, pessoalmente, consolida aos 20%, mas já consegue ir namorar pessoas para passar a barreira dos 30%. É uma situação que eu acho que deve acender várias campainhas nos partidos tradicionais, nomeadamente no PS e no PSD. Se Marcos Mendes não passar à segunda volta, estou só a fazer um cenário hipotético, vê com naturalidade que Marcos Mendes explicite um apoio ao candidato que se opuser a André Ventura? Eu tenho esperança que esse cenário não se ponha. Até ao fim do... Da mesma forma, posso perguntar-lhe se Marcos Mendes passar à segunda volta, se acha que vai receber de forma muito direta o apoio dos outros candidatos. Eu acho que uma coisa e outra são verdadeiras. Eu, sinceramente, não tenho dúvida nenhuma que na segunda-feira, ou se não for logo no domingo à noite, se isso acontecesse, Luís Marcos Mendes deveria indicar que votaria no candidato que passe. Deve indicar, na sua perspectiva, deve ser claro? Deve ser claro. Para mim deve ser claro, porque eu recordo quando... aí até implicou o Estado português. Quando em França Le Pen pai passou à segunda volta com Marine Le Pen, o Estado português até deu indicações ao nosso embaixador em Paris para estar presente numa sessão de campanha de Chirac.
O que é já furar aquilo que é normal, a independência em assuntos internos dos outros países. E, portanto, aqui estamos numa situação relativamente semelhante e, portanto, eu não tenho dúvida que se deve ser indicado esse voto, quer por ele, quer por Ventura, por António José Seguro, vamos dizer assim, se passar Marcos Mendes, que o devia fazer, porque, independentemente de termos orientações ideológicas diferentes, há uma grelha comum de defender a democracia e do Estado de Direito que é partilhado por todos eles. Mariana Verde da Silva, chegou a hora de lhe perguntar se já tomou, não é uma decisão, mas se engrossa ao lado dos indecisos, aqueles que vão até à última, neste momento podem ser 15% para tomar a sua decisão, ou se subscreve, por exemplo, o que disse Pedro Nuno Santos, que fez uma declaração a favor de António José Seguro, com um conjunto de argumentos, incluindo aquele de ele sempre ter defendido que o Partido Socialista devia apoiar, e de facto apoia, neste caso, António José Seguro. Bem, eu queria voltar um bocadinho atrás, também queria falar sobre isto do André Ventura. O Pedro Magalhães, cientista político, tem hoje, enfim, numa rede social, uma observação que me parece da maior relevância. Ele faz a média de todas as sondagens que temos até agora, que dão uma média ao André Ventura de 21,2% e diz que se esse resultado se concretizasse, Portugal passaria a ser o segundo país a ter um partido de extrema-direita, utilizando os critérios científicos que nós utilizamos para categorizar os partidos, com mais votos numas presidenciais, ou seja, numa eleição solitária, sozinha, só dele, numa primeira volta. E julgo que isso abre, ou significa e mostra que nós abrimos mesmo um novo capítulo da nossa história política, que ao contrário do que muitos diziam, se consolida. E também ao contrário do que me parece que muitos no PSD achavam até agora, e volto sempre a referir, se estas sondagens se confirmassem, mostra muito bem que o risco de um partido como o Chega e de um candidato como André Ventura com este peso não é só do PS, não é só do PSD, é mesmo de todos, porque isto faz com que os desequilíbrios e qualquer pequena mudança possa provocar, e se algumas das sondagens saídas nos últimos dias se confirmassem, seria um resultado muitíssimo negativo para o PSD, que ainda há pouco tempo entendia a subida do Chega como algo que só podia trazer resultados muitíssimo negativos aos candidatos apoiados pelo PS e ao Partido Socialista. António José Seguro. Quanto ao mais, eu já aqui disse e queria agora repetir de forma mais organizada. O momento para mim mais relevante foi o momento em que eu decidi que não apoiaria nenhum outro candidato. Eu não vou entrar num registro nem de justificar aquilo que disse numa fase anterior, quando ainda se ponderava que existissem outros candidatos, nem depois, mas considero que o que eu disse tem um peso e eu não quero entrar, porque não é importante, não é suficientemente importante entrar aqui nessa análise. E, portanto, para mim, o momento da decisão, e disse-o aqui na altura, foi quando decidi que não apoiaria nenhum outro candidato. O que significa, porque é o que significa, que não considero que entre os candidatos exista ninguém que se destacasse de forma a eu apoiar, sendo que o meu partido, do qual eu sou dirigente, apoia António José Seguro e, portanto, eu não direi mais nada do que isto. Não vai apoiar António José Seguro? Essa questão não se coloca, porque a decisão para um militante de um partido seria apoiar outro candidato. Vários camaradas meus fizeram-no e têm todo o direito e toda a legitimidade. E eu fiz essa avaliação. Fiz essa avaliação em função de vários fatores. E no momento não em que considera decidi... que a sua opinião é importante numa altura em que há percentagens tão apertadas em relação a António José Seguro e o facto de não haver outra candidatura tão agregadora no espaço da esquerda e centro-esquerda? Não considero a minha opinião tão importante assim quando um partido como um todo apoia o candidato António José Seguro e eu decidi não me diferenciar, ou seja, não apoiar um candidato de outro partido ou um candidato independente, que neste caso só existiria um. O resto é uma individualização da política na qual eu não me revejo, muito menos em torno da minha opinião, ou como tem sentido, ou um calculismo, ou uma necessidade de não ficar sozinho, com uma opinião que eu dei e que dei porque era aquilo que eu sentia e, portanto, sinceramente... Não vai tapar o nome nem a figura como Álvaro Cunhal fez, apelou ao seu partido. Nós na vida 86. temos duas coisas. Temos, para quem faz política ativa, principalmente o apoio a candidatos, a inscrição na Comissão de Honra, a participação em comícios e temos o nosso voto. E, portanto, eu nunca preciso de tapar cara nenhuma. Isso não existe para mim. Eu podia ter decidido,
porque considerei o que considerei no início deste processo, apoiar outro candidato se entendesse que ele estava em melhores condições, decidiram o fazer, mas sinceramente eu não sou o centro, Augusto Santos Silva não é o centro, nenhuma das pessoas que Augusto teve Santos Silva essas apoia questões, António José com Seguro. certeza, mas as pessoas podem escolher Mas não é caminhos indiferente para diferentes. si ir à segunda volta a uma personalidade como António José Seguro ou Luís Marques Mendes? Obviamente que não é indiferente, mas esse não é o ponto. O ponto é eu ter decidido não apoiar nenhum outro candidato. Esse é que foi o momento decisivo para mim e não aconteceu logo no início deste processo. Aliás, aconteceu há relativamente poucas semanas, até porque, enfim, como todos, também esperava ver como é que as campanhas corriam, como é que as sondagens apareciam e o que é que fazia sentido. E, portanto, para mim, sinceramente, estas eleições não são sobre mim, não me parece que faça sentido entrarmos numa análise sobre declarações que as pessoas fizeram. E, obviamente, é sempre isso que se faz quando há mudanças de opinião e eu isso não quero fazer. E o PS esteve bem na campanha até agora de António José Seguro, na avaliação que faz? O PS esteve bem, mostrou-se unido, mostrou uma capacidade de resistência muito significativa, tanto quando as sondagens mostram, e mostrou, e eu disse-o logo na Comissão Nacional que aprovou a candidatura, que agora já não sei situar, mas foi logo no início de dezembro, que naquele momento o Partido Socialista não tinha nenhuma alternativa a não ser apoiar António José Seguro. Se me pergunta se o processo até lá foi bem conduzido, não me parece que tenha sido. O ex-secretário-geral faz referência, aliás, ao próprio processo nesse posto. Dizendo que foi muito criticado na altura. Nesse posto de apoio. Continuo a achar que o processo não foi bem conduzido. Sobre isso. Agora, isso neste momento não interessa nada. Muito bem. Então, na próxima semana temos muito que conversar e estaremos atentos aos resultados das eleições presidenciais. E na próxima semana conseguimos acertar naquilo Em alguma coisa, porque poderemos ter segunda em princípio, volta. à décima. Vamos ver. Vamos ao tema europeu desta semana, um tema internacional, em torno de duas questões. Desde logo a questão do Irão, Eduardo Pacheco, aqui a possibilidade, enfim, para já uma agitação enorme no Irão, sabemos muitos mortos, o número é bastante difícil de determinar devido à ausência de fontes credíveis, a comunicação social internacional também não está presente neste momento no Irão. Coloca-se o cenário de eventual, agitação social ao ponto de pôr em causa o regime. Vale a pena dizer que muitas manifestações ocorreram nos últimos anos no Irão, apesar de tudo. Um ataque norte-americano, uma interferência neste, faria bem ou mal a um processo, por exemplo, rumo a uma normalidade talvez mais democrática no Irão? Qual é a sua perspectiva? Primeiro, de dizer que aquilo que se passa no Irão é completamente inaceitável ao nível da repressão. É completamente atroz. E é relevante ver toda uma sociedade a levantar-se e a querer lutar, com algumas das pessoas a gritarem não me matam mais porque eu estou morto há 47 anos. E, portanto, é algo que ainda permite alguma esperança que o mundo possa vir a ser melhor. Mas a repressão é brutal e os milhares de mortos evidenciam isso mesmo. E dá para perceber que estes regimes, enquanto tiverem o apoio das Forças Armadas ou de uma guarda pretoriana, sobrevivem, porque estão-se nas tintas, se matam 5, 10, 20, 100 mil pessoas, o que interessa é ficarem no poder, como aconteceu com Assad durante anos na Síria. A intervenção americana, se existir, pode ter aqui dois efeitos. Por um lado, se é uma intervenção estilo Venezuela, em que entra, tira o ditador, mas mantém o regime, ok, não mudou nada, ou mudou muito pouco, tenho muito receio que, se for assim, nada melhor no Irão. E, portanto, é só para inglês ver, ou à procura de algum apoio. Se não é uma violação do direito internacional, agora, como o Duarte criticou na semana passada. Mas eu ia chegar aí. Mas não deixa de ser uma interferência violando claramente o direito internacional. Portanto, é preferível outro tipo de apoios, como, por exemplo, conseguir restaurar as comunicações via internet para que os manifestantes se possam unir e se possam comunicar entre si e agir.
E o tipo de pressões, quer dizer, estou a imaginar, por exemplo, um bloqueio marítimo que faz com que a economia iraniana pare de vez. Porque eu recordo, há violações do direito internacional que, porventura, por vezes podem ser aceitos. Não foi o caso da Venezuela. Eu estou-me a lembrar do Ruanda. Visitei o Ruanda, um túmulo comum, onde são 200 mil corpos. E a frase que está por cima é, desculpem, de Ban Ki-moon, o Secretário-Geral das Nações Unidas. Porque toda a gente percebeu que no espaço de 10 dias foram mortos mais de 1 milhão de pessoas e a comunidade internacional não fez nada. Mas as armas da comunidade internacional, no direito internacional, passam, por exemplo, resoluções das Nações Unidas, claro, do Conselho de Segurança. Claro. É aí que estão escudadas. Isso não é? mesmo. Portanto, e aqui não vai existir. E aqui nunca vai existir. Tal como não existiu em relação à Venezuela. Como em relação à Venezuela, como não existiu em relação à Ucrânia, porque estamos a falar de violações pelos próprios membros do Conselho de Segurança que têm poder de veto. E, portanto, é muito difícil aprovar alguma resolução para atuar nesta esfera quando são os próprios membros do Conselho de Segurança com direito de veto que fazem essas violações. Por isso, dificilmente existirá. Agora, às vezes a passividade é pior e fica-nos na consciência. O que aconteceu no Ruanda, quer dizer, todos nós sabíamos que aquilo foi uma tragédia, mas, sinceramente, depois de visitar, a consciência ainda fica mais pesada. Como é que se deixou morrer 1 milhão de pessoas na ineficiência completa do sistema internacional? É isso que nós não queremos também no Irão. Mariana, houve uma altura em que a Europa desempenhou um papel no processo iraniano e depois desapareceu. Neste momento, os americanos parecem também não contar com os aliados europeus. Existe outra via para além de uma intervenção militar norte-americana no Irão para resolver as coisas? Bom, para já é muito difícil perceber exatamente o que é que se está a passar. A informação falsa, a contra-informação é enorme e aquilo que sabemos é que o uso excessivo da força, as detenções, as mortes são absolutamente intoleráveis e precisam de ser combatidas e enfrentadas. Quanto ao mais sobre quem exatamente é que está a liderar estas revoltas, se existe algum processo alternativo ou é uma revolta mais pulverizada, verdadeiramente é muito difícil, ou pelo menos tem sido difícil para mim navegar na informação dispersa que vai aparecendo. Eu sobre as intervenções dos Estados Unidos, neste momento tenho sempre a seguinte inquietação, que é, mesmo que estejam eventualmente do lado certo, nunca sei se estando do lado certo no início vão continuar do lado certo quando acabar. A imprevisibilidade da intervenção dos Estados Unidos em si mesma é má, mesmo para a resolução de qualquer problema, porque nós nunca sabemos se a meio Donald Trump não se vai decidir aliar ao atual regime, nunca sabemos, e por isso é muito difícil pensar neste momento numa intervenção norte-americana como solução para qualquer problema, porque estamos naquela fase em que tudo aquilo em que Donald Trump toca estraga. E aliás, portanto, para a semana provavelmente falaremos aqui, por exemplo, da Groenlândia, que também exatamente, está a ter portanto, desenvolvimentos por estes dias. É muito difícil. difícil. Não sabemos nunca qual é a sua motivação. Exatamente. Nem se vai mudar de motivação, se vai mudar de aliados, se vai mudar de posição, e portanto fica muito difícil ter qualquer esperança positiva, com todo o peso que eu sei que tem, dizermos isto sobre um país que até há pouco tempo era um dos nossos principais aliados, principalmente nosso, que fomos sempre um país muito atlantista, além de europeu. E, portanto, julgo que a dimensão económica das sanções fragilizou de forma significativa o regime. Era importante agora conseguir ter outra intervenção, e também aqui não podemos verdadeiramente contar com os Estados Unidos, principalmente no contexto daquela região e da forma como se tem comportado de forma mais ou menos arbitrária nos últimos meses. E recordo que se faz para a semana 1 ano a tomada de posse de Donald Trump, ainda faltam e 3. parece ter passado uma eternidade de tempo em que numas semanas aqui discutimos o isolacionismo e como quer virar a página do passado da política dos Estados Unidos, e depois na semana seguinte estamos aqui a questionar-nos sobre uma possível intervenção norte-americana no Irão. Aliás, neste espaço estamos quase sempre a falar de Trump, neste último ano. Duarte ia dizer que... É só dizer, eu estranho é aqui em Portugal que alguma esquerda
esteja em silêncio perante aquilo que acontece no Irão. Se aquele tipo... Não, o PS que apresentou o seu Não é voto o de PS, condenação. não, Certo, disse alguma esquerda. certo. Estou a pensar ali Qual esquerda? Era só para ficar mais claro. relacionada com o Bloco de Esquerda e mesmo com o PCP. Porque se isto tivesse a acontecer num país com outro regime, estariam a dizer que eram fascistas para baixo e que eles é que deviam ser fuzilados. Mas aqui os direitos das mulheres já não interessa nada, a educação das mulheres não lhes interessa nada, as liberdades de acesso à informação não interessa nada. Porquê? Por uma simples razão. Como este regime é anti-americano, passa a ser bom, independentemente de matar os seus cidadãos. É uma pena que essa esquerda tenha esta duplicidade de critérios quando faz a avaliação do que acontece no mundo. Duarte, um acordo com a União Europeia-Mercosul, há muito tempo que se esperava este entendimento, é uma grande janela económica, é verdade, mas tem muitos protestos em muitos países da Europa, com exceção de Portugal, onde o próprio governo diz que o acordo é bom para Portugal e, portanto, não vemos propriamente os tratores. Só de Badajoz para lá é que vemos tratores na rua a contestar um acordo que tem uma implicação grande do ponto de vista da agricultura e das salvaguardas ambientais que devem estar associadas. Como é que o Duarte vê o acordo que foi alcançado? Em primeiro lugar, evidencia novamente a ineficiência da própria União Europeia. 25 anos para conseguir chegar a um acordo é uma loucura. Era difícil também. Era difícil, mas quer dizer, quantos presidentes do Brasil... No Brasil, por acaso, não mudaram, porque foi com o Lula primeiro que começou. E o Lula que ainda lá está, Não, mas entretanto... já foram pelo meio não sei quantos. Mas na altura estava Jacques Delors, era o presidente da Comissão. O Engenheiro Guterres era o primeiro-ministro de Portugal. Portanto, é só para percebermos a loucura que é conseguir chegar a um resultado dentro do espaço europeu, na arquitetura que, para mim, tem que ser revista de uma forma profunda para podermos ter algo operacional. Em segundo lugar, o acordo naturalmente é bom, porque abre-nos uma janela de oportunidades brutal. Nós todos, os 800 milhões, passamos a ser o maior bloco económico do mundo e o maior mercado mundial, face ao poder de compra. Porque a China tem mais habitantes, mas tem menos poder de compra. E as dúvidas sobre a entrada de um conjunto de produtos e as salvaguardas ambientais? Quando há um acordo, significa que há áreas em que ganho e há áreas em que perco. Quer dizer, senão não era um acordo, era uma invasão. Isso era o outro lado que não estava disponível para assinar. Portanto, é preciso chegar a um equilíbrio e ver que há áreas em que nós europeus, temos que ser mais produtivos, mais eficientes e até exigente que algum tipo de legislação seja também posta em prática, nomeadamente na área social e na área ambiental, nesses países. Mas em simultâneo, nesses termos, mas há outros em que a competição vai ser, não é tão agreste, e como não é tão agreste, temos a abrir mercados. Por exemplo, o caso do vinho é um caso exemplar, onde o vinho português ou o azeite português tem grandes hipóteses de lucrar. Agora, nós temos que ser muito exigentes naquilo que aqui, e temos que ter critérios, não é só para a produção, mas para a comercialização dos produtos. Eu custa-me a aceitar que determinado tipo, por exemplo, de pesticidas sejam proibidos no espaço europeu, e que significa que um agricultor português não pode utilizar o produto A ou o produto B, mas que um agricultor de outro país qualquer já o possa utilizar e por essa via chegar aqui os bens a um valor mais baixo. Tem que ser a qualidade. Se é a saúde pública que está em causa, a saúde pública tanto faz que esse produto químico tenha sido utilizado no Ribatejo ou na Patagónia. E isso tem que ser claramente verificado. Mariana, salvaguarda que Bruxelas foi trabalhando, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, suficiente para aplacar as críticas de que tem merecido o acordo? Bom, as críticas serão muitas e temos que nos preparar, principalmente quem vive em Bruxelas e em Paris, para muitas manifestações, para muitos bloqueios, para uma presença dos agricultores na rua. Mas a verdade é que se este acordo era importante há 25 anos, há 20 anos, há 15 anos, ele hoje é de uma importância extrema no contexto, quer da estratégia de segurança dos Estados Unidos, que aqui já discutimos, quer da forma como nos equilibramos neste novo mundo. E por isso dou muitíssima importância a esta assinatura e espero que todo o resto do processo seja suficientemente
suficientemente rápido para que a força dos protestos não convença ninguém a bloqueá-lo novamente, mas chamo também a atenção para as notícias na sequência das reuniões entre a Europa e a Índia de um rápido acordo com a Índia, a negociações com a China e a uma coisa que me parece hoje muito já visível, que é uma aproximação crescente com o Reino Unido, que nunca será, pelo menos nos muitos próximos anos, uma revogação do Brexit, mas que pode ter contornos, quer do ponto de vista da defesa, já têm sido visíveis, quer também do ponto de vista comercial, de que destaca, aliás, o regresso das universidades inglesas ao programa Erasmus como um sinal muito relevante, e essa é a única saída e, por si só, se concretizar, fará deste mandato europeu um mandato com muitos sucessos num contexto muitíssimo difícil e, portanto, como aqui tenho chamado a atenção por diversas vezes dos problemas da incapacidade de decisão da União Europeia, estas dimensões que aqui referi, se concretizadas, seriam muito importantes para a Europa, principalmente neste contexto de mandatos de Donald Trump. Regressamos na próxima semana, já com os resultados das presidenciais na primeira volta e se calhar muitos desenvolvimentos também à volta de Trump e outras, de facto na semana em que cumpre um ano na Casa Branca neste segundo mandato. Euronet Plus.